Está? Armando, o ensino está a atravessar um período de grandes transformações. Na tua opinião, o que está de errado com o ensino e o que deveria ser corrigido? De facto, o ensino está a atravessar grandes transformações e é necessário que a escola se ajuste à realidade do século XXI. Se entrarmos dentro de uma escola de aula, vamos verificar que a forma como é ensinado as matérias praticamente está inalterada desde os últimos 100 anos. É necessário introduzir novas metodologias, novos conteúdos e novas formas de abordar os temas com os alunos. Eu acho que a escola necessita urgentemente de fazer uma reforma, ajustar os conteúdos eletrónicos à forma como os professores abordam os temas e tornar uma escola mais prática, mais voltada para o mercado de trabalho e menos teórica, menos académica. Portanto, com todas as mudanças tecnológicas, estará a escola a preparar os alunos do futuro? É essa a questão? Eu acho que não. Eu acho que a escola está a preparar alunos para o passado. A prova disso são as enormes taxas de desemprego que se encontram entre os jovens. Não só porque existem muitos cursos que não são ajustados à realidade do mercado de trabalho, como também porque o facto da escola não prepara eficazmente os alunos para o mercado de trabalho, em termos de suas metodologias, do trabalho em grupo, de certas competências, chamadas competências soft, que não são suficientemente abordadas e o aluno, quando chega ao mercado de trabalho, de facto, não está preparado para aceitar os desafios que hoje em dia as empresas têm. Eu acho que a tecnologia pode ser uma grande alavanca para melhorar esse ensino, mas as pessoas são sempre importantes. Em particular, eu acho que a forma como as escolas gerem o seu parque de docentes tem que ser alterado no sentido de reter os talentos e permitir que haja uma renovação das competências desses professores mais rapidamente. Acho que o facto da contratação, por exemplo, a nível do ensino secundário, da contratação de docentes feita de uma forma perfeitamente burocrática e administrativa por parte do Ministério da Educação não faz sentido. Eu acho que devem ser as escolas a fazer essa gestão dos seus docentes e de adaptar rapidamente a estrutura que eles dispõem para ensinar indo ao mercado, que existem muitas pessoas competentes no mercado, e no mercado trazer esses talentos para dentro da escola e ajustar a escola, de facto, a estar mais próximo da realidade. Além disso, o país tem-se focado muito no ensino do português e da matemática. Achas que isso é suficiente? De facto, o português e a matemática são consideradas as disciplinas nucleares, que são bastante importantes, mas, na minha opinião, elas são dadas de uma forma muito isolada, muito descontextualizada. Eu acho que é necessário que a matemática, por exemplo, é extremamente importante para a área, por exemplo, de programação, que são áreas que hoje em dia têm muita procura, mas a forma como a matemática é ensinada, mais uma vez, não mudou praticamente nos últimos 100 ou 200 anos. Quer dizer, é necessário que a matemática seja mais contextualizada e inserida dentro de uma estrutura que permita depois ao aluno perceber porque é que aquela aprendizagem, aqueles conceitos são importantes para o seu dia-a-dia e, em particular, eu acho que se deve reforçar também o ensino da informática, uma vez que só nos Estados Unidos existem, por exemplo, em Portugal não há números, mas nos Estados Unidos existem, por exemplo, um déficit de cerca de 100 mil programadores, enquanto que o desemprego está quase nos 10%. Ou seja, há um grande déficit entre aquilo que as escolas estão a formar e aquilo que o mercado precisa. E não só nesse aspecto, como também no facto de haver uma renovação. As pessoas, quando acabam a escola, não têm necessariamente que manter essas competências para o longo da vida. Elas devem reformular e reaprender novas competências. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, devia ser feito um refresh, uma atualização dessa abordagem para tornar mais eficaz a preparação dos alunos para o mercado de trabalho, mais uma vez. Há, portanto, países que estão a apostar forte na informática para satisfazer as necessidades do mercado. Achas que essa aposta deveria ser feita também em Portugal? É essa a tua opinião? Sim, claro. Como disse anteriormente, eu digo que a informática não é o único setor, mas é talvez aquele onde isso é mais evidente. De facto, o mundo, como eu costumo dizer, existe todos os meses praticamente há uma revolução. As coisas estão a evoluir muito rapidamente. Para vos dar um número, só no Natal
neste período de Natal de 2011 foram ativados cerca de 10 milhões de novas aplicações Android, ou seja, 10 milhões de novos utilizadores de Android. Portanto, chama a atenção que os chamados dispositivos móveis inteligentes têm cerca de 2, 3 anos, portanto são coisas relativamente recentes, e hoje em dia tem um mercado que já vai nas largas centenas de milhões, portanto são evoluções muito rápidas. A própria tecnologia evolui muito rapidamente em termos do tipo de software, do tipo de programação que são necessários para desenvolver para estes dispositivos. E, portanto, um aluno que saia da escola, em 2, 3 anos está desatualizado. Portanto, há uma necessidade e sobretudo nesta área da informática, de muitas competências novas e, portanto, a escola tem que ser muito mais ágil e muito mais eficaz para, de facto, combater esse déficit de mão de obra qualificada que é necessária para, no fundo, levar essa transformação às nossas vidas e, de facto, combater esse déficit enorme que existe entre o mercado de trabalho, entre aquilo que as escolas estão a formar e, de facto, aquilo que as empresas estão à procura. 2012 é já considerado o ano do empreendedorismo. As escolas têm estimulado convenientemente esta área do empreendedorismo e o que é que poderiam fazer para melhorar? Não, na verdade, as escolas são muito boas a formar pessoas para, costumo dizer, serem bons funcionários públicos. As escolas não estimulam o empreendedorismo, infelizmente. Tem havido alguma evolução nos últimos anos, é verdade seja dita, mas as escolas, no seu geral, em Portugal em particular, não fomentam o empreendedorismo e não estimulam a tomada de riscos e o fazer com que os alunos peguem nas suas ideias, nos seus projetos e consigam levar essas ideias até um produto e perceber quais são as dificuldades e qual é, no fundo, o caminho que eles têm que fazer até chegar a esse mercado com o seu produto. Isso deriva em parte do facto dos próprios docentes universitários, na minha opinião, eles próprios estarem a viver dentro de um circuito fechado, muito académico e não aberto ao mundo empresarial. A universidade ultimamente tem-se fechado muito sobre si própria. Eu creio que isso está a iniciar uma inversão de processo, mas atualmente ainda está num tenso estado. Eu chamo só aqui a atenção para o facto, por exemplo, de Israel, que é um país com 6 milhões de habitantes, possuir mais startups, pelo menos que há um ano e meio tinha essa estatística, possuía mais startups do que a Alemanha e a França juntas. Ou seja, não é só um problema nacional, é um problema europeu. A Europa tem que, de facto, agilizar-se mais, tem que aproveitar o seu know-how, as suas universidades são boas universidades, para canalizar esse conhecimento todo em produtos, em serviços, e a oportunidade para o fazer nunca foi tão boa. De facto, 2012 é considerado como o ano do empreendedorismo porque nunca existiram tantas startups, nunca existiram tantos projetos novos. Estamos a falar, por exemplo, de empresas que, no espaço de 2, 3 anos, se tornam multimilionárias, coisas que eram impensáveis aqui há uns anos. Portanto, a oportunidade existe. Todos os dias existem novas formas de romper o mercado, criar novos produtos, novos serviços, novas formas das pessoas trabalharem, se divertirem. E existe também muito dinheiro para investir nesses projetos. Basta que seja feita aqui a ponte, e acho que as escolas deviam fazer essa ponte, não o estão a fazer eficazmente. Algumas estão-se a esforçar nisso, é verdade, começam a fazer alguns passos, mas ainda há muito para fazer para aproveitar esse conhecimento em produtos ou serviços e, consequentemente, em dinheiro para todos. Ok, vou por aqui. Take